E hoje eu estou trazendo uma pessoa que vai solucionar muitas dúvidas sobre o setor imobiliário. Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Vinícius, muito obrigado. Estou verdadeiramente lisonjeado por estar aqui. Com certeza quero contribuir para que muitas pessoas tenham a informação correta para que elas possam tomar decisões bem assertivas para que ela consiga, né, realizar o sonho da casa própria. Então eu estou aqui para desmistificar todas essas dúvidas que surgem quando a pessoa busca um crédito imobiliário. Legal. Quando a gente traz essas dúvidas, as pessoas querem saber tudo sobre essa questão, porque são dúvidas comuns do dia a dia. Sim. Mas se eu for trazer agora um pouco mais da sua essência, por que você escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje? Perfeito, Vinícius. Então é assim, eu me chamo Júlio César, eu entrei no mercado imobiliário em 2012, tá? Eu comecei como corretor de imóveis e trabalhei por quase 7 anos na corretagem, né? Visitando imóveis com clientes. E lá eu pude perceber a dor dessas pessoas na questão de conseguir o crédito para a busca da casa própria. E depois disso eu trabalhei em algumas administradoras de consórcio, onde eu pude ter um pouco mais de know-how com outras linhas de crédito fora o financiamento. E de 2024 para cá eu trabalho hoje para uma assessoria de crédito, onde nós temos um portfólio bastante completo, né? Com financiamento, com consórcio, com carta contemplada, tudo visando a aprovação de linhas de crédito para o setor imobiliário. Quando você fala de consórcio, qual que é a relação de consórcio e financiamento que as pessoas têm dúvidas? Perfeito. É assim, o consórcio, na verdade, ele não compete com o financiamento. São produtos distintos. O financiamento, ele te dá o imediatismo. Já o consórcio, ele é um planejamento. Ou seja, você vai adquirir um crédito, participar lá de sorteio de lance para você conquistar aquele crédito e conseguir ter o mesmo objetivo que o financiamento. Porém, o financiamento tem o crédito de imediato. Já o consórcio, existe a questão do planejamento em que a pessoa tem que se dispor a estar para ela adquirir esse crédito para comprar a casa dela, entendeu? Hoje, quando a gente fala das pessoas realmente ter essas duas opções, tanto o financiamento quanto o consórcio, o que a sua empresa ajuda nesses dois produtos? Certo. É assim, eu faço um trabalho consultivo com o cliente, né? Porque às vezes o que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Então é necessário fazer uma consulta para saber se aquele cliente tem realmente capacidade financeira para assumir um financiamento, se ele tem a entrada necessária que o banco solicita para ele. Então, tudo isso é feito uma análise. Então, o meu trabalho é um trabalho de assessoria e de consultoria para saber qual caminho eu vou direcionar o meu cliente. E hoje, na sua visão, principalmente nesse setor, as pessoas, elas tendem a comprar mais em financiamento ou elas propensa à questão do planejamento com consórcio? É uma balança. Na verdade, hoje o consórcio ele está há mais de 5 anos, todos os anos em alta crescente, né? As estatísticas mostram isso porque, querendo ou não, o Brasil ele cobra muitos juros. Sim. Os juros são muito altos. Só que existe aquele público também que quer a casa de imediato. E ele se dispõe a pagar pelos juros. Então é o preço da pressa, né? Então eu posso dizer que tem público para tudo. Tem público para o consórcio, tem público para o financiamento. O meu papel é direcionar. Eu não estou aqui para convencer o cliente que um é melhor que o outro. Não. Eu quero fazer um atendimento e uma assessoria de forma bem analítica para entender qual é o perfil do meu cliente, entregar o crédito que ele precisa. Para quem que está agora te ouvindo, Certo. quem é seu cliente? Perfeito. É assim, eu tenho os meus parceiros corretores de imóveis, porque é através deles que vem a demanda dos clientes. Porque o corretor, ele vai, visita o imóvel com o cliente, ele precisa desse cliente capitalizado para comprar o imóvel com ele. Então,
a boa parte dos meus parceiros, que são clientes, são os corretores. E automaticamente esses clientes que eles me indicam acabam me indicando outros clientes. É uma cadeia. Porque se eu faço um bom atendimento para você, Vinícius, se eu presto uma consultoria e consigo direcionar você para o caminho certo até você atingir o seu objetivo, poxa, você vai ficar muito satisfeito, não é verdade? Sim. E, consequentemente, você vai indicar o meu trabalho. Então, eu trabalho dessa forma, entendeu? Prestando uma assessoria para que o cliente possa sair com o objetivo realizado, independente de qual crédito seja. Quando a gente fala de uma pessoa que ajuda nessa parte burocrática, principalmente de documentos necessários para comprar um apartamento, quando existe a chance da pessoa comprar esse apartamento diretamente em uma construtora que já tem esse serviço, ela pode escolher contratar você ao invés da empresa que está alocada no lançamento ou na venda de um apartamento? Então, aí já é uma bolha um pouquinho difícil de furar. Por quê? As grandes construtoras já possuem os CCAs delas, né? Que seriam os correspondentes bancários. Então, a construtora ela já tem uma empresa, uma assessoria própria que dificilmente a gente consegue pegar esse cliente para aprovar um financiamento. Então, a minha carteira ela está mais baseada em imóveis de terceiros. Imóveis prontos, imóveis usados, imóveis novos também, mas de construtoras pequenas, porque as grandes elas já têm a sua assessoria, o seu correspondente fixo, que acaba não abrindo muito, né? Para eu entrar na questão do crédito. Entendi. E diante de toda a experiência que você já vem agregando para os seus clientes, hoje qual que é a visão que você tem do mercado imobiliário? Olha, o mercado imobiliário ele sempre foi promissor, porque é o sonho da casa própria, né? Todo brasileiro tem um sonho, é aquilo. Se você não tem um imóvel, você quer ter um. Se você tem um, você quer ter dois. Se você quer ter dois, se você tem dois, você quer ter quatro. Então, eu sempre tenho uma frase comigo, que ela é antiga, que quem compra terra não erra. Então, o mercado imobiliário é o mercado mais promissor, tanto para realização de sonhos, mas também para quem quer investir. Porque é um patrimônio ali real, é dinheiro em forma de tijolo, né? E eu sou suspeito para falar porque eu tenho meus apartamentos, um deles inclusive está alugado. Então, num momento onde nós estamos vivendo essa crise, né, mundial, instabilidade financeira, instabilidade política, qual é o melhor cenário, qual é o melhor investimento que você indica, Júlio? O mercado imobiliário. Por quê? Porque você comprando imóvel, cara, ele tá ali, ó. Ninguém vai tirar de você. Não é uma coisa que fica oscilando como outros investimentos que a gente vê por aí, entendeu? E principalmente quando você traz essa questão do investimento para as pessoas, fale um pouco pra gente também sobre a questão da alavancagem patrimonial. Perfeito. Aí já entra no quesito do consórcio. Como que funciona a alavancagem patrimonial? Vamos imaginar, Vinícius, que você fez um consórcio em 2022, certo? Certo. E agora, em 2026, 4 anos depois, você está contemplado numa carta de crédito de 500 mil, por exemplo. Poxa, na minha assessoria com você, eu vou te dar um leque de opções para você fazer a sua carta virar dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque você contemplou uma carta de R$500 mil, onde você pode comprar um imóvel à vista para você morar, se você paga aluguel. Você pode comprar um imóvel para pôr para alugar. Aí, a partir de então, o próprio inquilino já passa a pagar a parcela para você. Você deixa de pagar o consórcio, porque você levantou um patrimônio e agora tem um inquilino pagando a parcela para você. E você está lá com R$500 mil em forma de tijolo. Você pode também pegar esse crédito contemplado e vender no mercado secundário de consórcio, que é um mercado muito promissor também. Uma carta de 500 mil, suponhamos que você pagou lá R$50 mil no decorrer desses 4 anos. Poxa, eu consigo vender a sua carta por 170 mil, 180, 200 mil, porque você está vendendo um crédito já liberado. Diferentemente do consórcio que você fez, que você se planejou, entendeu? Entendi. Então, a alavancagem, o próprio nome já diz, imagine você uma alavanca. Se você quer levantar algo de 150 quilos, se você levantar com os próprios braços,
o esforço vai ser maior. Sim. Se você colocar uma alavanca, o esforço será muito menor. Então, a alavancagem patrimonial e financeira funciona mais ou menos dessa forma. E hoje, com a sua consultoria, como que você atende os clientes? É de forma online, presencial? Como é que funciona? Das duas formas. Eu faço muitas reuniões online, porque hoje o tempo é escasso para todo mundo, né, Vinícius? E, obviamente, que as pessoas, elas podem pedir a reunião presencial também, então a gente atende dos dois cenários. Mas, ultimamente, eu tenho feito mais online do que presencial. Mas eu faço os dois. Hoje, quando você se depara com um cliente que tem o nome sujo, como que seria o passo a passo para informar para as pessoas que estão te assistindo o que a pessoa precisa fazer para regularização e para comprar o seu imóvel? Perfeito. Então, quando você quer comprar um imóvel, o primeiro passo é fazer uma simulação, tá? Através dos seus dados, eu vou mandar esses dados para o simulador para que ele possa mostrar o cenário financeiro de como vai ser a entrada, o valor das parcelas e o prazo que o banco vai estipular. Após isso, você aceitando aquele cenário, nós vamos fazer uma consulta do CPF do cliente para saber se ele tem nome restrito ou não. Então, tudo isso faz parte do quê? Da minha assessoria. Se o cliente tem um nome limpo e ele aceitou aquele cenário da simulação, aí nós partimos da simulação para a aprovação, que são duas coisas distintas. Agora, se esse cliente tem uma restrição no nome, eu falo, ó, fulano, você tem uma restrição. Você precisa regularizar, né? Baixa o app do Serasa, por exemplo, eu dou os caminhos para que ele possa normalizar o nome dele e a gente volta novamente a fazer uma nova tentativa de crédito. Porque só faz aprovação com o nome limpo, entendeu? Entendi. Eu já ouvi falar que algumas pessoas acabam prejudicando o nome porque vão em vários corretores e falam e dão muitos documentos. Sim. E eles fazem as pesquisas aquelas completas e o banco entende que aquela pessoa está precisando demais do crédito e acaba manchando, bloqueando. Exatamente. Isso aí é uma boa pergunta, Vinícius, porque existe uma regra durante um prazo de 180 dias, que são 6 meses, você pode, parece que de 3 a 6 tentativas de aprovação. Não é simulação, é aprovação. Então, às vezes o cliente está visitando vários imóveis, indo em estandes, né, fazendo visita com diversos corretores e passa dados para todo mundo, isso é prejudicial. Então, o que eu oriento? Tanto o corretor quanto também o cliente. Primeiro, vamos entender qual é a sua capacidade financeira, porque às vezes o cliente ele quer comprar um imóvel de 1 milhão, só que o perfil dele é para 500 mil. Você tá entendendo? Entendi. Então aí é onde entra o meu trabalho de assessoria, porque se ele não sabe nem sequer qual é o cenário financeiro dele para a compra de um imóvel, ele vai sair dando tiro para tudo quanto é lado e isso pode acabar prejudicando ele no momento da aprovação. E a aprovação, ela é uma segunda fase da que você fala que é Da simulação. Da simulação. A própria simulação, você já tem as informações que aquele cliente está com o nome restrito ou não? Ou só passa só depois da aprovação? Só depois da aprovação. Porque assim, a simulação, o próprio nome já diz, é um simulado que os bancos vão dar mais ou menos uma estimativa de como vai ser o seu financiamento. Valor de parcela, valor de entrada e prazo para pagamento. O cliente, aí eu mando a simulação para o cliente ou para o corretor. E aí o cliente aceita aqueles dados, aquela simulação com aquele cenário financeiro, aí nós vamos partir para a aprovação. É aí que eu entro para saber se o cliente tem realmente nome limpo ou não, no momento da aprovação. Hoje em dia, principalmente nessa época de imposto de renda, Boa. como é que funciona essa relação com pessoas que têm, que não têm e o que isso ajuda na compra do imóvel? Exatamente. Então, já estamos, inclusive, né, no momento em que é necessário já fazer a declaração. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que você comprovar aquilo que você ganha, os seus rendimentos. Então, nós orientamos, sim, o cliente, se for necessário, fazer a sua declaração de imposto de renda, para ele comprovar o seu rendimento anual e ajudar ele no momento da aprovação. Porque existe também muitas pessoas que acabam tendo um rendimento maior
mas declaram o mínimo, né? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, existe uma carga tributária muito grande, né? Só que o cliente às vezes não sabe que isso pode impactar na aprovação dele, porque ele está tomando um crédito, então ele precisa, de fato, declarar aquilo que ele ganha para que o banco, a instituição financeira, possa enxergar ele com outros olhos. Quando você fala de declaração, o cliente ele precisa declarar tanto o quanto que ele ganha e principalmente o patrimônio dele. Também. É que geralmente, Vinícius, os clientes eles que têm esse problema, né, de declaração, eles estão ou às vezes comprando o primeiro imóvel, certo? Ou eles têm uma renda X e eles declaram uma renda Y, para não ter o pagamento, né, do imposto. E aí é onde que entra esse entrave. Só que eu tenho contatos para indicar de contadores para esse cliente conseguir fazer a declaração de forma correta, que o banco possa olhar ele de forma certa e conseguir o crédito, ou nós orientamos para que o próprio contador dele também faça a declaração da forma correta, entendeu? Entendi. Quando um cliente compra um imóvel e passa um determinado momento da vida dele, ele decidiu comprar outro. Como é que existe essa possibilidade? Como é que funciona? Se a capacidade financeira dele comportar, ele comprar 2, 3, 4, eu tenho clientes que têm 6 imóveis, por exemplo. Isso não tem nenhum tipo de problema. A única questão é as taxas, né, que vão mudar. Quando você atende um cliente que está adquirindo o seu primeiro imóvel, ele tem uma taxa X, né? E até tem um desconto, inclusive, na hora do registro em cartório, porque ele está tendo a sua primeira aquisição. Agora, quando é um cliente que está partindo da segunda, da terceira, então já muda alguma coisa. Mas isso não impacta em nada. Ele pode ter quantos imóveis que ele quiser, desde que ele consiga comportar financeiramente as parcelas. Entendeu? Entendi. Já teve alguma situação onde o cliente quis comprar um imóvel, mas esse imóvel não estava registrado? Já, aparece bastante. É muito comum, inclusive eu tive um caso agora recente, né, semana passada, de um construtor que ele estava comprando um terreno e ele nos mandou a matrícula, nós solicitamos a engenharia nesse imóvel, porém no documento estava determinado uma coisa, estava escrito uma coisa. Fisicamente era outra coisa totalmente diferente. Era basicamente assim, no terreno tinha 3 casas, 4 relógios, só que na matrícula constava uma casa só verbada. E aí o que aconteceu? O engenheiro do banco reprovou o laudo. Por quê? Porque não está condizente o papel com a realidade. Sim. E aí a gente aí qual que é aí você me pergunta, Júlio, mas qual que é a solução nesse caso? Nós estamos dando alguns caminhos. Ou o cliente escolhe um outro imóvel, ou ele fala para o proprietário regularizar essa parte, porque não tem como avançar. Ele está com crédito aprovado, porém o imóvel que ele quer não está apto para ser alienado, para deixar em garantia junto à instituição financeira, entendeu? E hoje tem muitos casos nessa questão de falta de documento do próprio imóvel, porque a gente sabe que há muitos anos atrás não tinha muito essa questão de documento de casa. Sim. São casas antigas. Exato. E muitas das vezes as pessoas utilizavam ali um terreno, colocavam um portão e falavam que é seu. É meu e ninguém me tira pronto. Daqui, né? Isso. Exatamente. Como que uma pessoa que está numa situação dessa, que tem um imóvel que não tem documentação, ela decide vender o imóvel? Quem que ela precisa procurar para regularizar? É assim, o imóvel, ele tem lá a sua particularidade, certo? Então, tem imóveis que são de família, tem imóveis que são herança. Então, é necessário ter um advogado. Essa que é a grande verdade. Porém, pela minha expertise, pela minha experiência de mais de 10 anos no mercado, eu consigo dar uma diretriz para esse cliente, porque se esse imóvel não for regularizado, ele só pode ser vendido à vista. Nenhuma instituição financeira, nem o financiamento, nem tampouco o consórcio, consegue alienar aquele imóvel
se ele não estiver com a escritura lavrada e escriturada em cartório. Você entendeu, Vinícius? Por quê? Entendi. Porque ali existe uma documentação que não está condizente com o que está na realidade ali dos fatos. Então é necessário regularizar. Nós temos sim pessoas, né, para indicar caminhos para direcionar o cliente, mas a pessoa mais adequada seria um advogado especialista no setor imobiliário, para que ele possa entender qual é o cenário daquele imóvel, qual é o cenário do porquê da venda, né, daquele imóvel, para que ele possa tomar o caminho correto e regularizar. E hoje você tem esses parceiros que trabalham com você? Tenho. Quais Eu tenho profissões hoje você consegue agregar junto com a sua empresa? Certo, então, eu presto serviço para uma empresa chamada Elo Assessoria e Crédito Imobiliário. O que nós temos na Elo? Nós temos corretores, que são parceiros, nós temos engenheiros, nós temos um parceiro que é especialista no mercado de imóveis de leilão, nós temos advogados, nós temos contadores. Então é como se fosse uma holding, com vários profissionais, cada um na sua área, na sua expertise, né? Para que a gente consiga agregar e unir forças. Porque, infelizmente, pessoal, esse mercado imobiliário, ele é um pouco restrito. E muitas vezes, Vinícius, é um mercado que não quer muito a aproximação de um profissional com o outro. Então, o meu papel aqui também nesse podcast é desmistificar e agregar mais parcerias, porque a gente está no mesmo barco, gente, remando para o mesmo lado e querendo o mesmo objetivo, que é o quê? Atingir o sonho do cliente. Então, para mim, pouco importa se o corretor A tem rixa com o corretor B, não. Por que a gente não se aproxima, não une os dois, para que juntos a gente consiga prosperar mais, consiga abençoar e impactar mais vidas? É esse o propósito que eu vejo no meu trabalho. Se o meu trabalho for somente para ganhar comissão, o meu trabalho não tem sentido, não existe um propósito acima do dinheiro. Só que eu vejo que o meu trabalho que Deus me confiou é justamente para quê? Para unir pessoas, abençoar, impactar vidas e fazer com que elas cheguem no seu objetivo, entendeu? Então esse mercado precisa unir mais, pessoal. Vamos se unir porque juntos nós somos mais fortes. Entendi. Não é verdade? Exatamente. Vamos dar uma pausa, tá? Só um momentinho. Tá. Que acabou entrando a imagem do logo ali. Bom. Não apareceu? Ué. Estranho. Você me pagou na terceira câmera, mas é porque... É que na gravação não apareceu, mas ali apareceu. É, porque não tava na câmera 3, então não pega. Ah, entendi. Não, tava naquela, né? Isso. É que eu vi que de preto saiu para branco, né? Do nada. E aí, Tá indo legal? Tá me top fala demais. aí, me dá um Não. feedback aí, me corrija. Eu tô tirando minhas dúvidas aqui, hein? Opa! Agora vai seguir com quem? Não, é só a finalização mesmo. Ah, beleza. Mas aí segue com você falando. Isso. Se tiver alguma coisa para pontuar, fica à vontade. Vamos lá, agora a hora é essa. Você dá o ok pra gente? Hoje sabemos que as dúvidas mais comuns de pessoas que querem o primeiro imóvel é por onde começar. A pessoa decidiu, fala assim, ó, eu tenho a grana, tenho dinheiro, tenho trabalho, tenho nome limpo. O que eu tenho que fazer agora? Procurar um profissional. Eis-me aqui. Porque através do meu trabalho eu vou conseguir, primeiro, entender qual é a realidade do cliente, a capacidade financeira dele, para que assim eu possa direcionar ele para o produto que ele deseja para a realização do projeto dele. E dali então eu vou acompanhar do começo ao fim. O meu trabalho é pegar na mão do cliente mesmo e falar, ó, juntos nós vamos chegar até a chave do seu imóvel. Eu tive um caso agora, que inclusive finalizou hoje, de um cliente que adquiriu uma carta contemplada, tá? Que ele quer comprar um imóvel e ele comprou uma carta contemplada de 450 mil.
e deu uma entrada de 170 mil. Então, nós fizemos todo o processo do começo ao fim, desde a elaboração do contrato, pegando os dados dele, consultando o CPF, pegando o sinal, do começo ao fim. E hoje, graças a Deus, a gente finalizou esse processo, o cliente está super feliz, já vai ter o crédito liberado para a compra da casa dele e ainda me chamou para um churrasco. Que legal, um churrasco é bom. Exatamente. Então, esse o meu trabalho. Tem começo, meio e fim. Né? Eu faço o trabalho desde a pré-análise até a finalização e eu quero ver o cliente com a chave do seu imóvel. É o meu propósito. Quando a pessoa assistir exatamente aquilo que você está transmitindo para o online, ela vai falar assim, legal, eu quero o Júlio para trabalhar junto comigo para a construção do patrimônio, de comprar o imóvel, mas me tira uma dúvida. Claro. Você, por fazer essa parte burocrática, você tem que trazer junto com você um corretor para juntar essas duas frentes? Não necessariamente, mas via de regra, boa parte dos meus clientes que querem aprovação vem por intermédio de um corretor. Porque o corretor já apresentou, a maioria dos casos, a pessoa já tem um imóvel em vista, né? É muito difícil o caminho inverso, Vinícius, que é do quê? Da pessoa primeiro me buscar para entender qual é o cenário dele, para saber até que valor ele consegue comprar, para aí depois ele ir procurar o imóvel. Então, geralmente, o caminho é sempre através de um corretor. Então, os corretores que estão me assistindo, vocês podem me acionar, né? Eu tenho mais de 12 anos no mercado, eu sei o caminho das pedras, já passei pela corretagem como vocês. Então, o meu propósito aqui é entregar o seu cliente capitalizado para ele comprar com você. Então, você vai ter a sua comissão, eu vou ter o meu repasse do banco, o cliente vai ter a chave do imóvel, o vendedor vai ter o valor da venda. Todo mundo fica feliz e satisfeito e, através disso, a gente consegue, né, ter as indicações para abençoar e conseguir atender mais pessoas cada vez mais. Importante todas essas informações. E tem uma dúvida que é muito comum. Vamos supor que o cliente hoje... ele quer comprar um apartamento, só que ele quer vender a casa dele. Certo. O que ele precisa fazer? O que a sua empresa ajuda para ele fazer essa transição? Essa transição, Isso. Perfeito. Existem alguns caminhos, tá? Ele pode ser acionado por um corretor que possa colocar esse apartamento dele, esse imóvel dele à venda, para ele depois conseguir fazer a compra. Ou paralelo à venda, ele pode já iniciar um consórcio, já se programando para quando ele vender essa casa, ele já ter o crédito necessário para dar um lance. Enfim, cada caso é um caso, entendeu? Não existe o bacana do mercado imobiliário, Vinícius, é que não existe uma regra, né? Não existe um padrão. Cada cliente é único, com dores únicas, né, com necessidades diversas. Então, esse que é o bacana do meu nicho, né? O mercado imobiliário, ele traz essas nuances de diversas necessidades, aonde que cada dia eu tô aqui sempre aprendendo. Eu tenho corretores que já estão há mais de 30 anos no mercado e eles falam, eu tô sempre aprendendo. Porque o mercado, ele tá sempre se remodelando, se atualizando, e se a gente ficar parado, a gente também fica estagnado, né? Entendi. Então esse que é o X da questão. O mercado, ele tá sempre modificando as suas vertentes. Dentro do mercado imobiliário, existe sazonalidade? Como assim? Um exemplo, as pessoas tendem a comprar o imóvel mais no período de janeiro a fevereiro, ou mais no final do ano, novembro, dezembro. Existe esse... Existe. Um exemplo, a pessoa trabalhou o ano inteiro, ela recebeu o FGTS. Ela usa o FGTS em qualquer momento do ano ou é alguma data ali específica? Não, no caso da compra ele pode usar em qualquer momento, porque o Conselho Curador da Caixa, ele permite que a pessoa que vai comprar o seu primeiro imóvel, tá? Que fique bem claro, porque o uso do FGTS é para aquisição do primeiro imóvel. Então ele pode usar em qualquer momento do ano, de janeiro a dezembro. Mas existe sim... o tempo que eu tenho, né? Geralmente os clientes deixam para buscar mais imóveis no período de setembro até o fim do ano, porque é a época, né? Onde tem
o 13º, onde as pessoas recebem promoções, recebem participações de lucro, né? Então tudo isso é metrificado, né? Só que eu sempre tenho a seguinte opinião: o melhor momento para se comprar um imóvel sempre foi ontem. Hoje ainda dá tempo. Então compre hoje, porque amanhã vai estar mais caro. E é assim que eu sigo o meu trabalho e graças a Deus tem dado certo. Entendi. Com relação a essas mudanças no cenário político e principalmente no aumento da taxa de juros Selic, o que isso impacta na vida das pessoas que tomam a decisão de comprar um imóvel? Sendo bem sincero, Vinícius, eu vejo como não tem impacto nenhum, sabia? Porque eu sou da opinião que a nossa vida ela tem que ser regida por nós. Nós não lógico que, né, nós temos que estar antenados às mudanças econômicas. Esse ano é ano de eleição, só que se a gente ficar deixando o tempo passar e ficar se apegando em salvadores da pátria, as pessoas nunca vão ter o que de fato elas precisam ter, certo? Então, assim, eu penso da seguinte forma: se quando chegar lá na eleição, se o político A ganhar, no dia seguinte eu estou trabalhando. Sim. Se o político B ganhar, no dia seguinte eu também estou trabalhando. Então, que nem as pessoas, tem gente que fala, mas esse ano tem Copa do Mundo. Tá, você foi convocado? O Ancelotti, ele te convocou? Você vai pra Copa? Não vai. Então, cara, foca no seu, vamos comprar o seu imóvel. Ah, mas esse ano tem eleição, tem política. Você é candidato? Você vai participar das eleições, né, dos debates? Não. Então, E isso sempre foi assim, tá? Entra governo, sai governo, as pessoas sempre deixam e transferem a culpa para terceiros. Só que se você não tomar as rédeas da sua vida, o tempo vai passar e você vai ver outras e outras pessoas sempre prosperando e conquistando seus projetos e você parado no tempo, colocando a culpa na política, no governo e assim vai. Então, faça o seu. É isso que eu dou como sugestão, entendeu? Entendi. Hoje eu gostaria de trazer para a nossa audiência uma questão muito forte, a questão da motivação e o desejo da compra da casa própria. Você hoje tem algo carregado dentro de você que mostra que realmente você consegue solucionar essa dor. Consegue trazer para as pessoas o benefício do seu trabalho e com isso ela consegue ter essa compra, esse imóvel que é o sonho hoje. Você consegue compartilhar com a gente um case de sucesso e trazer realmente aquela emoção da pessoa que conseguiu ter a sua casa própria? Claro, consigo sim. Bom, são diversos, né? Cases, graças a Deus. Mas um que me marcou foi justamente quando eu ainda estava como corretor de imóveis, que eu atendi um cliente que cruzou a cidade, porque ele pagava aluguel, e ele foi visitar um imóvel no extremo da cidade, em outra localidade, fora da região dele, justamente porque era a região que comportava, né, a renda dele, a capacidade financeira dele para comprar aquele imóvel. Na região que ele morava, de aluguel, ele não tinha como, porque os imóveis eram mais caros. E no momento em que eu entreguei a chave, né, quando eu ainda era corretor, caiu uma lágrima nos olhos do casal, né? Um filho e tudo. Então, isso não tem preço. Isso vale mais do que a comissão. Então, Vinícius, o meu objetivo aqui é trazer essa verdade. No mundo em que as pessoas estão sempre correndo atrás do dinheiro, cara, eu penso assim, a sua satisfação tem que estar à frente da minha comissão. Eu vou ser remunerado? Vou. Eu vou atender você até você atingir o seu objetivo? Vou. Só que isso eu tenho que fazer com intencionalidade, com verdade, com propósito, porque senão as bases não se sustentam, entendeu? Então, o meu trabalho, a minha assessoria, ela é feita dessa forma, humanizada mesmo. Porque, por mais que estamos vivendo numa época de inteligência artificial, mas nada vai superar ou vai substituir isso aqui que a gente está fazendo aqui. Que é esse sentimento, sim, esse calor humano, essa verdade que nós transmitimos quando nós colocamos a nossa emoção
em trajetórias em que nós passamos, entende? Então é esse case que eu lembrei agora aqui, que me marcou bastante. Obviamente que hoje, estando do lado do crédito, quem passa mais por essa experiência é o corretor, né? Porque é ele que faz a entrega da chave. Mas eu estou na parcela, eu faço parte também Sim. desse agregado de realizar o sonho de muitas famílias. E graças a Deus eu quero realizar muito mais. Entendi. E qual a sua perspectiva para os próximos anos da sua profissão, do seu atendimento? O que você quer levar ainda mais e melhor para os seus clientes? Sim, eu quero cada vez mais estar conectado, né, com pessoas que verdadeiramente entendam, né, o real sentido do meu trabalho, porque, como eu disse agora anteriormente, a inteligência artificial ela tem que ser um aliado e não um substituto nosso. Então, quando a gente fala de sonhos, né, principalmente o sonho da casa própria, a gente está mexendo com o sentimento de muitas famílias que desejam isso a vida inteira. Então, a minha projeção e a minha perspectiva para o futuro é cada vez mais me especializar, cada vez mais estar conectado e fazer um atendimento humanizado mesmo, para que isso faça a diferença, entendeu? Na cabeça das pessoas, as pessoas entendam que, poxa, o Júlio não é o melhor, ele é a pessoa mais humana. Ele me fez sentir bem. Ele talvez pode não ser o melhor profissional da área, mas ele tem um lado humano que ele sabe entender, ele sabe ouvir, e através da sua audição ele conseguiu resolver o meu problema e realizar o meu sonho. Interessante. Quando as pessoas te assistirem hoje nas redes sociais, ou as pessoas que receberem a informação de que tudo que a gente está falando aqui vai fazer sentido para alguém na internet, você consegue já compartilhar com a gente qual que é seu Instagram e principalmente o que as pessoas mais gostaram, onde que as pessoas te acham, para mandar mensagem realmente com dúvidas no seu direct? Traz esse momento para você agora, olhe para a câmera e traz o CTA pra gente. Perfeito. Bom, eu estou no Instagram como juliocesar.investimentos, tá? Esse é o meu Instagram. E o meu telefone de WhatsApp é DDD 11 94785 8759. Lá nas minhas redes sociais você vai ver um pouco mais do meu trabalho, da minha verdade, de alguns materiais, né? Cases de sucesso tem lá também. Eu posto também muita coisa acerca da minha família, porque eu acho que a família é a base de tudo. Então, é isso que eu tenho para dizer. Vocês podem me procurar, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O meu trabalho, o meu atendimento é feito com muita maestria, mas principalmente com muita verdade e muito propósito dentro do meu coração, que é de quê? De abençoar e impactar vidas com o trabalho das minhas mãos. Se Deus me deu esse trabalho, essa profissão, é porque ele tem um propósito. E o propósito é o quê? É impactar vidas e fazer com que muitas famílias realizem o sonho da casa própria. Muito importante tudo isso que você trouxe pra gente, é fundamental todas essas informações. Eu tenho certeza que quem está te assistindo agora vai ter o benefício da informação. Perfeito. Que hoje, o que acontece? As pessoas têm dúvidas, só que elas vão buscando informações na internet e as informações são picadas. Aí elas ficam com mais dúvidas ainda e por conta dessas dúvidas acabam não fazendo nada. Exatamente. Entendeu? Então, vocês estão diante de uma pessoa que entende tudo sobre essa questão imobiliária e vão te ajudar. Ele vai te ajudar exatamente a conseguir que você tenha a casa própria. Júlio, eu gostaria agora de uma informação assim do seu coração. Claro. Relação ao nosso atendimento aqui do Paulista Show. Quero que você traga realmente o nosso atendimento inicial, como a gente se conheceu, para as pessoas entenderem. E também estar aqui num podcast, trazer a sua essência, trazer o que você faz, do atendimento, da experiência que você está tendo. Porque assim, eu vejo que todos os profissionais que passam por aqui gostam e muitos deles, a maioria, consegue utilizar de um corte, de um conteúdo, de uma forma de distribuição nas redes sociais para alavancar o seu negócio.
Perfeito. Porque pensa o seguinte, quando a gente entregar para você o material, as pessoas vão abrir o celular e uma das primeiras coisas que vão aparecer para elas vai ser você falando sobre como ela consegue comprar o imóvel. Porque ela vai estar falando para a família dela como comprar imóvel. E o algoritmo vai entregar para ela você falando de como comprar o imóvel. Então esse corte ele vai unir o seu conhecimento e as ferramentas da internet para chegar na casa, no trabalho, aonde é o cliente colocar a mão no celular, vai aparecer você lá, aqui nesse podcast, falando do que você entrega. Perfeito. Então, essa oportunidade, eu quero expandir para mais pessoas como você. Então, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e trazesse o máximo de ponto refletivo que você teve nessa jornada aqui. Perfeito. Bom, quero agradecer, viu, Vinícius? Falando acerca da nossa conexão, nós nos conhecemos lá na Berrini, né? E foi muito produtivo a nossa conversa, e por isso que eu estou aqui hoje, justamente porque o Vinícius é uma pessoa assim como eu, que passa verdade, credibilidade, é humano, então por isso que eu estou aqui. Te agradeço pelas portas abertas, com certeza será a primeira de muitas vezes, né? Legal. Então eu recomendo. E falando acerca do meu trabalho, é justamente isso que você falou. Quando você abrir o celular e ver o meu conteúdo, eu quero que você veja um ser humano falando para você, certo? Por mais que eu tenha instituições por trás do crédito, porque eu costumo dizer que eu vendo dinheiro, certo? Só que por trás do dinheiro existe um sentido para ele, porque o dinheiro ele nunca é o fim, ele sempre é o meio. O fim sempre termina em pessoas. Então o dinheiro ele está relacionado ao meu trabalho, ao meu métier, ao meu nicho, que é o mercado imobiliário, só que o dinheiro ele sempre é um meio, ele é uma ferramenta, né? Ele nunca será o fim sempre é a família que vai ter a casa própria, é o investidor que vai alavancar seus patrimônios, é o empresário que vai comprar o seu galpão, a sua empresa, e por aí vai. Então, essa verdade que você vai ver quando você abrir a sua página, a sua timeline para ver o meu conteúdo, é isso que eu quero que vocês vejam, né? Uma pessoa de verdade que conhece do mercado, mas que principalmente vai te atender como um ser humano. Um ser humano ouvindo e entendendo outro ser humano para que juntos nós possamos solucionar o seu problema e realizar o seu sonho. Bom, eu agradeço, Júlio, a sua participação aqui no Paulista Show. Eu que agradeço. Eu espero que você volte, traga pessoas assim igual você, que traz essa verdade, que traz realmente o que faz no dia a dia e beneficia vários clientes aqui. Então fica aqui o convite para vocês, empresários que têm uma mensagem, que têm um produto ou um serviço para divulgar. A gente trabalha tanto de forma exclusiva no podcast, como também de forma que trazemos um evento, uma experiência positiva, onde eu levo fotógrafo, filmmaker, música e principalmente o network. O podcast onde a gente tem a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui e ter uma plateia. Então, para vocês que querem um podcast mais individualizado, para ter esse bate-papo que a gente está tendo, esse convite é para vocês. E vocês que querem um ambiente mais com mais pessoas, que vocês que têm a facilidade de comunicação com mais pessoas dentro do estúdio para ter essa troca, esse programa de TV que é o que a gente fornece, o Paulista Show também é para você. Então eu agradeço a sua participação, muito obrigado. Muito e obrigado olha, você. Ficou muito bom, hein? Superou expectativas. Que bom. Fico feliz e podem contratar. O Paulista Show está aqui, nota 1000, viu? Gostei bastante e será a primeira de muitas, gente. É isso Forte aí. abraço. Muito obrigado. Salva de palmas.